Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre através das suas mídias. Nós vamos dar início ao nosso encontro com uma página do Espírito Emmanuel para que nós possamos dar início à nossa harmonização espiritual e recolher, portanto, a inspiração, o amparo dos bons espíritos. A página escolhida para darmos início está na obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Mateus, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E escolhemos a página Não cesse de ajudar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem ao lado do irmão infeliz, que se fez malfeitor contumaz. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude, junto da mulher, nossa benfeitora e nossa irmã, que resvalou para o despenhadeiro dos grandes infortúnios morais. Todavia, não lhe subtraias o incentivo ao retorno da vida, para a dignidade espiritual no trabalho e no bem a que todos nos achamos destinados. Não arrojes o tesouro das revelações divinas ao transeunte que passa, cujo íntimo ainda não conheces, contudo, não ouvides a necessidade de simpatia e de carinho que nos compete ajudar ao forasteiro, de vez que um dia seremos estrangeiros em outras regiões e em outros climas. Não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Não confies as tuas plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. No entanto, auxilia a terra removendo-os convenientemente, a fim de que o solo hoje infeliz possa amanhã surgir renovado ao toque de teu esforço. Não cesses de ajudar, construindo e elevando para o bem infinito. Não atires pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Entretanto, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual reclamando-nos a atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor quando nos asseverou convincente: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, buscando em Jesus e nos bons espíritos a inspiração nobre, o acolhimento fraternal, para que nestes momentos de reflexão em torno do Evangelho, à luz do Espiritismo, encontremos os recursos espirituais necessários à nossa renovação, à harmonia interior, à paz doméstica e também, por que não dizer, à construção da paz no mundo. Sob a tua concessão, Jesus, damos início a mais uma atividade de reflexão doutrinária do nosso Centro Espírita Leon Denis. Meus amigos, nós vamos fazer uma reflexão
em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma página que nos parece muito oportuna e que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo intitulado Sede Perfeitos. E a página está no conjunto das instruções dos Espíritos neste capítulo. Vamos lembrar que Allan Kardec teve cuidado de apresentar, primeiro, a narrativa evangélica, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, ele traz a sua reflexão. E, por fim, naturalmente, a reflexão dele pautada na doutrina dos Espíritos. E, por fim, traz-nos um comentário intitulado Instruções dos Espíritos, onde estão as comunicações dos Espíritos sobre aquele tema. A página que nós escolhemos se chama A Virtude e é o item 8 deste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. A página é assinada pelo benfeitor espiritual François Nicolas Madeleine. Que possamos ter uma reflexão que seja pertinente aos nossos corações. Nós vamos fazer uma leitura a cada parágrafo e vamos procurar comentar aqui, junto aos companheiros e às companheiras que nos acompanham. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhe tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas reconhecidos por Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Vamos refletir um pouquinho. O benfeitor espiritual François Nicolas Madeleine já está aqui a nos ensinar que a virtude é o conjunto das qualidades essenciais ao homem e à mulher de bem. A virtude é essa coleção de aquisições da alma que, praticadas, voltadas para o bem da coletividade, do próximo, fazem exalar da alma como um perfume, a favorecer os dias difíceis de tantos quantos sofrem suas provas, suas expiações, as intempéries das vicissitudes da vida. E ele traz aqui algumas dessas virtudes que, no conjunto, caracterizam essa disposição ao bem. O bom, ser bom, quer dizer, praticar o bem, agir com bondade, de forma generosa, procurando agir com retidão, com justiça, em benefício de todos os seres. A caridade. Caridade é sempre importante lembrar, é uma categoria filosófica do Espiritismo, além de ser uma virtude. No Espiritismo,
ela tem uma interpretação um pouco distinta do uso comum. Há quem imagine a caridade somente com a doação de coisas, o que é uma forma de caridade, a caridade material, também importante. Mas há a caridade moral, descrita pelos Espíritos na compreensão de Jesus, em O Livro dos Espíritos, na sua questão 886, onde ali nós encontramos que a caridade é benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições alheias. Daí nós vamos perceber que a caridade nos pede uma atitude de prática constante no bem, de não passarmos recibo ao mal que nos façam, mas de ofertarmos a face do bem diante do mal que nos é feito, e a indulgência com a imperfeição do outro, quer dizer, a compreensão das limitações espirituais dos outros, porque também nós necessitamos da compreensão dos outros para com as nossas próprias limitações. Também, meus caros amigos e minhas amigas, nós vamos identificar como virtude a atitude da pessoa laboriosa, ou seja, o indivíduo que se dedica a trabalhar, a apoiar, que colabora no bem, que doa-se ao próximo, que procura, de alguma forma, somar as edificações coletivas. Nós vamos ver que é necessário ao indivíduo passar a sair de si mesmo e identificar as possibilidades de colaborar com a grande família humana. Então, referíamos-nos à importância da criatura, do indivíduo, ser laborioso, realizar o bem ao seu alcance, procurar cumprir seus deveres, edificar nobres realizações. Ainda nessa página sobre a virtude, onde encontramos essa bela síntese do seu conjunto, o nosso benfeitor aqui presente propõe a sobriedade também. A sobriedade é a busca do equilíbrio, da medida justa, da ausência de excessos. E também traz o elemento fundamental, a reflexão que ele vai desenvolver ao longo deste tema, que é a modéstia. A modéstia diz respeito ao juízo adequado de si mesmo, onde o indivíduo não se hipervaloriza, nem também se desvaloriza, mas reconhece a grande caminhada que está à sua frente, apesar de saber que já caminhou um pouco na evolução, mas identifica o quanto ainda há por aprender. O benfeitor espiritual lembra que aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso. Quer dizer, quem alardeia as suas realizações interiores, quem acha que as suas qualidades morais merecem marketing pessoal, é, na verdade, alguém que não encontrou a virtude, porque todo aquele conjunto de virtudes que já adquiriu se desfazem. Se desfaz na ausência da modéstia. Portanto, é fundamental a modéstia para que nós não sejamos capturados pelo vício do orgulho. O orgulho é esse sentimento que nos coloca sob as nossas vistas
numa condição de superioridade em relação aos demais, ou acima das aquisições que efetivamente nós já estabelecemos. Então é preciso que construamos em nós a virtude acompanhada da modéstia. Aliás, lembra o Espírito aqui que a virtude ela é adivinhada, ela é identificada, mas se mantém oculta e foge à admiração das multidões. A virtude não busca um palco de glórias, nem tampouco aplauso público. A virtude é simplesmente essa disposição para o bem conquistada pela prática do bem. E aí lembra ainda esse espírito de irmãos como Curadás, São Vicente de Paulo, que se dedicaram aos pobres, aos sofredores do mundo, e que jamais se imaginaram virtuosos ou propagandearam as suas virtudes. Pelo contrário, dedicavam-se ao bem com total, pleno desinteresse. Segue a reflexão de François Nicolas Madeleine. É a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Vejamos só. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio de suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Olha que interessante. O convite que o benfeitor espiritual está nos fazendo é a conquista dessa virtude silenciosa e operosa, que serve e passa, que realiza o bem, mas que não busca os resultados, os frutos do bem. E mais, ele recomenda que nós afastemos do nosso coração orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. O orgulho é essa visão que nós já dissemos aqui sobre nós mesmos, nos considerando acima do que realmente somos. A vaidade, esse hábito de ficar ostentando e divulgando as próprias aquisições, esperando dos outros um aplauso, um reconhecimento, esperando dos outros a admiração, ou até um anseio por um certo poder pautado em parecer mais que os outros. É o jogo de aparências da sociedade, ainda materialista, apesar de tanta religião presente na Terra, que sempre tira o encanto das mais belas qualidades. As qualidades boas, quando acompanhadas do orgulho, da vaidade, do amor próprio, elas perdem o encanto, perdem o valor, perdem na vibração que o indivíduo estabelece na relação com os demais. E a recomendação aqui é que nós não imitemos
O indivíduo que se apresenta como modelo. Olha que interessante. Nesses dias de culto ao ego, quantos indivíduos se apresentam como modelos de comportamento para os outros? Há pessoas que se colocam, inclusive profissionalmente, como a referência para todos, não por fruto do trabalho, mas por conta da leitura pessoal que tem de si mesmas. E outros nessa sintonia o seguem. Mas a ideia do benfeitor aqui é que nós não venhamos a repetir esse comportamento dessas pessoas enfermas que passam a falar das suas qualidades para os outros. Isso me lembra sempre aquela passagem da parábola do publicano e do fariseu, em que o fariseu fica falando com Deus na sua prece, enumerando a sua diferença e, portanto, a sua superioridade em relação ao publicano. A prece egóica. Muitas vezes somos norteados pelo nosso ego nessas circunstâncias. Esse recurso da alma que serve para as relações na experiência presente, mas que não pode ser o norte ou o único condutor da trajetória do espírito imortal, porque cabe ao espírito identificar a sua natureza mais essencial, o que Joana de Ângeles chama de eu profundo, para guiar a própria vida. Em princípio, o homem que enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por simples fato todo o mérito que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. É natural que fiquemos felizes pelo bem que realizemos. Que contentamento íntimo. Quando fazemos algo acertado, quando contribuímos com alguém, nas várias possibilidades de realizarmos o bem. Mas daí, querer que alguém aplaude as nossas atitudes, que façam uma estátua para as nossas vaidades, que erijam placas simbólicas identificando os nossos méritos e contribuições, há uma grande distância. E toda vez que nós buscamos o bem, ou no bem algum reconhecimento, nós estamos anulando o bem que fazemos. Por isso é importante aprendermos a servirmos sem cessar, servindo e passando adiante, agindo no bem, sem apego nem personalismo, que é essa exaltação da personalidade que corrói as boas obras no mundo, as várias esferas de relação entre as criaturas. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhes direi: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Eu vou repetir. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. François Nicolas Madeleine. Paris, 1800
163. A recomendação aqui é clara. É melhor adquirir um pouco de virtude, sem vaidade alguma, do que ter muita virtude e não estarmos alicerçados em uma conduta modesta. Modéstia aqui da alma, não diz respeito a parcos recursos materiais, a simplicidade na roupa, a uma fala de vocabulário reduzido. Não tem nada a ver com isso. É um estado de alma, de aquisição, de quem sabe que, por mais que faça o bem, é devedor da vida, recebe tanto da providência divina, teve tantas oportunidades de crescimento que só lhe resta colaborar com o progresso geral a partir das boas obras, do cumprimento do dever, de uma conduta ética, reta. É o que lhe resta. É o que resta à criatura virtuosa que vive orientada pela humildade. Não se julga mais do que é, nem se autodeprecia. Às vezes a autodepreciação esconde um orgulho. É a tal da falsa modéstia. Mas a modéstia verdadeira, ela não fica se autodepreciando, ela simplesmente não aplaude a si própria. A modéstia, a criatura modesta verdadeiramente, ela faz o bem pelo bem, na alegria de agir no bem, de estar com a vida direcionada para o bem. Que bela reflexão que esse Espírito nos traz. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pelo orgulho que nós ainda temos preconceito racial. É pelo orgulho que alguns indivíduos acreditam que as suas posses materiais, seus títulos, os fazem mais que os outros. É pelo orgulho que nós ainda temos pessoas que imaginam que há categorias distintas de seres humanos com mais direitos e outros com menos direitos. A felicidade e a partilha do pão. É pelo orgulho que a intolerância religiosa se estabelece, criando fronteiras ilusórias entre os indivíduos, que dizem amar a Deus, mas estão esquecidos de que o grande mandamento da lei traz consigo a demanda pelo amor ao próximo, como a nós mesmos. É pelo orgulho que nos afastamos uns dos outros. É pelo orgulho que disputamos misérias, nonadas morais, quimeras. É pelo orgulho que vemos alguns indivíduos compreendendo que são mais bem dotados que os outros, portanto, devem se impor. Mas a humildade que o Espiritismo nos lembra das lições imorredoras do Evangelho de Jesus, prossegue servindo, amparando e renovando silenciosamente o mundo. É a humildade que tem estruturado novas realidades nas paisagens humanas, sem rogar para si nada que senão o direito de servir e a oportunidade de amar, regenerando o coração humano pelas nobres realizações que pode estruturar em nossa jornada terrena. Portanto, mais vale pouca virtude com pouca modéstia do que muita com orgulho. Meus amigos, nos encaminhamos ao término da nossa atividade. Normalmente fazemos uma prece, e a nossa prece hoje nos permitam
será uma prece psicografada por Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, ditada pelo espírito Silvério Horta, que se intitula Oração. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz, meus queridos irmãos.